Olá, seja muito bem-vinda ao nosso 22º ABcast. Aqui é a Lana. Aqui é o Jorel. Aqui é a Juliana. E o papo de hoje vai ser sobre o que ninguém te conta sobre manipulação de bases. Então, você que já atua na área, você que não atua na área, você que quer dominar a manipulação de cosméticos, medicamentos, suplementos, fica até o final e já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, clica aqui no sininho e deixa aqui teu like, que o bate-papo de hoje vai ser muito legal, né, Juliana, né, Jorel? Primeiro, gente, vamos fazer um contexto sobre bases, né? O que são essas bases que a gente tanto fala? Bases São as conhecidas bases galênicas. Isso. A gente vai acabar falando um pouquinho de outras bases, além das clássicas galênicas, né? Mas é basicamente onde a gente vai incorporar, onde nós iremos incorporar um determinado ativo, né? Seja ele tópico, seja ele oral, né? Até de acordo com a RDC 67, é justamente isso, né? Vai ser onde vai ser incorporado, vai ser o veículo, o recipiente, onde vai ser incorporado os ativos. É até importante você falou em veículo, Ju. Todo veículo é uma base? É uma base, mas nem toda base é um veículo, né? Então, por exemplo, um xarope. Eu vou ter um veículo. O veículo vai ser a água, que vai carregar todos os ingredientes, mas a partir da água do meu veículo eu posso manipular um xarope base, né? Que pode ser dietético ou não, né? Que na realidade é uma base para a suspensão, uma base para a solução de formulações orais líquidas, né? Por exemplo, um tônico capilar. O veículo pode ser água, pode ser uma solução hidroalcoólica, mas eu posso também preparar uma base para um veículo capilar. Por exemplo, uma base para um sérum, né? Um sérum capilar, uma base para um tônico capilar, que vai ser veículo. Criar o próprio veículo capilar, né? Justamente com a solução com minoxidil e tudo, né? A frente de loja já puxa veículo capilar. Exatamente. Esse terminho veículo capilar é praticamente uma base capilar, onde vai o veículo, água, mais um álcool, né? Uma solução hidroalcoólica, né? Então, tem vários desses termos que acabam se confundindo na realidade, né? E o fato é que, como o próprio nome fala, é a base de uma formulação, né? Eu costumo falar que quem aprende sobre bases, né? Nós falamos sempre para os nossos alunos, né? Se você aprender sobre bases, você aprende 80% de formulações cosméticas, formulações para medicamentos e formulações para suplementos. Se você aprende a manipular bases, por mais que não seja do seu dia a dia, e você vai entender a importância disso, tá? Mesmo que você não manipule, é importante, né? Você dominar a manipulação de bases. Esse é até o primeiro ponto, né? O primeiro tópico sobre o que ninguém te conta sobre bases. É isso. Por mais que você não manipule ali na prática, não esteja no seu dia a dia, é importante sim você entender sobre a manipulação de bases, pessoal. Eu queria falar um pouquinho sobre os tipos de bases, né? São vários, na realidade, mas os mais corriqueiros no dia a dia do farmacêutico magistral. Pronto, quando a gente fala de bases, a gente lembra logo do laboratório de tópico, né? Então, vem aquela gama de bases, né? Géis, cremes, loção, base shampoo, base sabonete, base sérum. Isso. Né? Assim, né? Acho que na minha cabeça, pelo menos antigamente, só vinha tópico, né? Acho que na cabeça de muita gente. Mas no interno também tem bases, né? Tem. Como a Alana citou, né? A base para xarope. Base de pirulito, base de goma. Base comprimido, base efervescente. Inclusive, nós temos uma base goma muito top, maravilhosa. Assista as aulas do canal, hein, gente? Foi difícil, aproveitem ela. Nós testamos
Bastante. E é um outro ponto sobre bases, né? Bases para os sachês, né? Eu Base falei, pra sachê. é efervescente, né? Mas tem a Efervescente, base não não suco, efervescente. Base água de coco, Não. base para os pós de Extemporâneo. uso extemporâneo, né? né? Tem Não, base e- milkshake, e né? Base, acho que eu ia dizer agora, base shake, base sopa. Total. Pois é. E aí eu tava falando sobre teste, né? Que teste também é um negócio que sempre é envolvido ali nas bases, Uhum. né? Então você faz uma base que você pegou de algum curso que você fez, você precisa testar. Esse é um outro ponto que a gente vai abordar mais e melhor mais à frente. É mais um motivo da necessidade de conhecer, né? Mesmo que você não manipule, mesmo que você compre bases prontas, mas como o Jorel falou, é feito um curso, você vai testar, você não tem exatamente aquele ativo, né? Você tem que conhecer a composição da base até para saber as substituições. Exatamente, que era a próxima pergunta, né? Você Uhum. já antecipou, Ju, que é por que eu devo entender sobre bases? O fato é que você pode sim manipular suas próprias bases, só que se você não tem uma demanda relevante, hoje 99% dos nossos clientes, que são empresas que estão iniciando, né, das empresas que estão iniciando, que têm menos de 3 anos no mercado, adquirem suas bases, né, prontas, Uhum. né? Por quê? Porque a demanda que você tem pode não justificar uma produção, um setor de produção de bases. Entretanto, sim, nós temos clientes que manipulam suas próprias bases, tá? Ou pelo menos parte das bases. Inclusive, eu tive na formativa, né, da Simone, Sim, que ela falou, Alana, praticamente todas as bases ela que produz. eu produzo, a não ser que tenha, porque tem algumas bases padrões de mercado, por exemplo, uma base second skin, Uhum. né? Aí nesse caso, vem no receituário base second skin, Omega Gold. Omega Gold, então ela tem também essas opções, tá? Uhum. Então, não, você pode, na realidade, a gente recomenda que você comece, né? Você que está iniciando com bases prontas mesmo, por quê? Porque vai otimizar seus processos, né? Vai ser uma etapa que você vai, de certa forma, pular, né, da manipulação. Você não vai precisar manipular do zero, né? Entretanto, mesmo que você trabalhe com bases prontas, é de fundamental importância que você entenda a fundo sobre base cosmética, base para suplementos e bases para medicamentos. Que aí a gente mexe na incompatibilidade, né? Tipo, você comprou uma base pronta, você vai fazer um pedido lá, quando você incorporou, deu errado. Por que deu errado? O que foi que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que é o meu ativo? Se você conhece a tua base, os componentes, consegue ler aquele nickname, você consegue pelo menos supor e partir de alguma ideia para tentar corrigir isso. Então, mesmo que você não produza, você precisa conhecer os componentes que uma base tem. Porque aí são perguntas que às vezes a gente escuta, né? Eu preciso do setor de bases. Não, né? Inclusive, né, como foi dito, a gente até aconselha que para quem está iniciando não é necessário o setor de base. Mas você tem que conhecer, né, os constituintes, saber conhecer a composição da base, tanto pelo que o Jorel falou agora, como também numa falta, né? Sim. De repente ocorreu um problema com a sua mercadoria, atrasou. Não chegou, quebrou o caminhão. É só um sérum, um creme base, aí você vai perder receita porque não sabe nem para onde vai, né? Inclusive, tem até vídeo no canal aqui falando sobre ingredientes que você não deve deixar de ter na sua farmácia. Até mesmo se você comprar a base, mas alguns você tem que ter, né? Um polímero, o próprio Cepigel, né? Carbopol, Natrozol, é bem interessante você ter. Pelo menos um polímero para gel, não né, precisa uma comprar cera, 1 quilo, 2 quilos, né? Você tem uma ali quantidade mínima. só para assim, né, o setor de bases, além de você, né, que está abrindo e tudo, não saber ainda qual vai ser a sua demanda, mas não é só, cada base são vários componentes, às vezes precisa ter um equipamento, né, um instrumento mais específico e tudo, então realmente no início não é necessário que você tenha esse gasto.
né? Mas a partir do momento que você vai crescendo, você vai vendo as formas farmacêuticas que mais saem, aí sim você pode investir no seu setor de base. Vocês lembram na pandemia que faltou Carbopol? O gel de Carbopol foi para as alturas. Caríssimo. Inclusive, eu fiz vários testes, fiz até um e-book sobre, né? Alternativas a Carbopol, só que no caso com álcool em gel, que é muito parecido com o gel base, né? A formulação. Quem tinha Carbopol ali estocado na farmácia, nossa, muito bom. Teve ouro mesmo. E fora que não comprou, né, o polímero ou o próprio gel base em valores absurdos, né? Porque tanto faltou no mercado como o preço foi lá para cima. Sim, Total. muito caro. Ainda em relação à compatibilidade, né, mesmo eu não produzindo minha própria base, vou até só citar um exemplo que o Jória falou sobre compatibilidade. Por exemplo, existe o creme, né, não iônico e o creme aniônico. Sim. Se eu não entendo sobre a composição dessas bases, né, por exemplo, que o aniônico, o conhecido Lanete, ele contém carga negativa na composição, né, por conta de um tensioativo aniônico, ou emulsionante que tem carga negativa. Se eu adicionar ali uma clorexidina ou qualquer ingrediente que tem carga positiva, vai quebrar a base, né? Quebrar a formulação. Se eu entendo sobre o fundamento da minha base, rapidamente eu vou identificar, que foi o que ocorreu comigo uma vez, né? Vocês pensam, minha gente, que a gente não erra, né? Nós falhamos, sim, várias vezes. Pra mostrar pra vocês o que a gente faz de certo, a gente precisa errar muito antes. Total. Aqui a gente tem tempo pra errar, mas eu sei que no campo de batalha de uma farmácia não temos, né? Mas esse exemplo que eu vou dar, na realidade, eu estava implementando, foi até na farmácia da Ana Paula, eu estava implementando algumas formulações, a farmácia estava em fase de abertura, estava testando algumas formulações, não tinha chegado todas as bases, e ela tinha alguns polímeros ali que eu já tinha sugerido, e eu fui fazer um teste com um tipo de vitamina C que ela tinha, que era a glicosferas, e adicionei no gel de Carbopol, né? Como eu era acostumada a fazer essa formulação, peguei a glicosfera de vitamina C e adicionei no gel de Carbopol. Quebrou totalmente. E aí, quando eu fui consultar a literatura técnica, eu vi que a glicosfera de vitamina C, nem sei se existe ainda no mercado, tem carga positiva. E como eu sabia que o Carbopol, ele é aniônico, né? Não um gel aniônico, eu rapidamente troquei a base, né? Troquei para o gel de natrosol e deu super certo. Então, é um conhecimento que eu considero básico até, né? Não é um conhecimento simples de ter. Inclusive, uma das minhas maiores dores quando eu me formei era sobre a falta de conhecimento sobre base, porque eu tinha a impressão que eu estava ali às cegas no laboratório. Por isso que eu fui estudar muito sobre bases e implementei. O módulo de bases é o primeiro do Manipulo 5.0, né? O maior. E muita gente fala, mas eu não manipulo bases, esse módulo não vai ser interessante para mim. Aí que você se engana. É o módulo mais importante, porque quando você manipula, você domina a manipulação de base, você domina 80% da manipulação. E até para você entender, tanto, né, você farmacêutico, você manipulador, até você, né, a pessoa lá na frente de loja, você sabe, quando for minoxidil em gel, é sempre natrosol. Quando for hidroquinona, é sempre Lanete. Sim, mas por quê? Né? Porque ali no dia a dia, na correria, vai tudo no automático, né? Sim, não. Mas por quê, né? Você tem que entender, tem que ter aquele conhecimento. Então, o segundo ponto que nunca ninguém te contou sobre base é que sim, você precisa entender sobre base, mesmo que você não manipule, para entender qual ativo incorporar naquela base, né? Isso fala muito sobre compatibilidade, tá? Agora, vamos falar sobre o pilar para dominar a manipulação de bases. Quem quer falar sobre?
Acho que eu falo que aí eu vou trazer um conhecimento de causa, né? Que a gente sempre fala que um dos principais pilares é o quê? Você saber para que serve cada componente da tua base. E aí eu lembro de todas as vezes que eu dou a correção do primeiro desafio, né? Que é justamente sobre o que a gente coloca os nossos alunos, a gente dá 3 formas para eles, eles têm que descrever qual é a aplicação, fazer o cálculo e colocar o modo de preparo, né? E aí eu sempre pego eles cometendo alguns erros que são simples, mas que geram muita dúvida, que é geralmente o quê? Você ficar, mas o ativo X, por exemplo, mas a goma xantana se faz gel, o que ela tá fazendo aqui? Né? E aí eles colocam, sei lá, colocam espessante. Ok, espessante por quê? Né? E também a questão de que um componente, dependendo da concentração, dependendo de onde eu coloco ele tem funções diferentes. Antioxidante, né? Antioxidantes e ativo. Você pode ter uma vitamina C como oxidante da tua fórmula, né? Que não é tão comum, tô só colocando aqui. Mas você pode ter a vitamina C como ativo. O que vai diferenciar? Concentração. Então, você ter essa noção de concentração e de funcionalidade dos ativos é muito importante. Como é que você consegue isso, né? Parece difícil, parece que é muito complicado, né? Mas você precisa de paciência, tempo e dedicação. Total. E é justamente sobre isso, né? Colocar em prática, tá treinando ali o tempo todo, né? E não precisa de muito para você treinar. Hoje em dia a gente tem a internet aí, graças a Deus, e temos várias formas de conseguir fazer, é claro, de forma experimental, em casa, com segurança. Então você não necessariamente precisa de todo um laboratório gigantesco para tentar fazer um creme pela primeira vez, fazer um gel. No nosso curso a gente tem muitos alunos, né? Isso. A gente tanto estimula justamente porque a gente tem muitos alunos que ainda não estão lá no campo de ação, na magistral, querem uma transição de carreira, né? E até quem está, né, tá ali no automático, muitas vezes não para avaliar sobre aqueles ingredientes, né? Aí o que é que pode acontecer? Um técnico chega para você, né? É muito comum de você se deparar com essa situação de um técnico chegar para você e falar: doutora, acabou base X, e agora? Né? Que é incrível. Eles não dizem que tá perto de acabar, vai acabar. Né? Acabou. Eles só mesmo acabou. Mas isso aí entra a parte de gestão de estoques, né? Que não é só sobre o técnico, tem né? vários podcasts só de gestão de estoque. Mesmo. Mas o fato é que se aquela base acaba de forma inesperada, né? Ou você perde por algum motivo aquela determinada base, e aí? Qual... Você vai perder receituário por não ter aquela base? Não, gente, de forma alguma. Né? Você precisa trabalhar uma solução que supra aquela falta, né? Como dominando a manipulação de bases, fundamental. Então, terceiro ponto que nunca ninguém te contou sobre bases. É que realmente você precisa entender o fundamento de uma base. Você precisa compreender e entender sobre cada ingrediente, funcionalidade, concentrações e aplicabilidade. E é importante você estar aplicando e sempre colocando em prática o teu conhecimento, tá? Agora, como dominar essa manipulação de bases? Então, a gente escolheu aqui 3 pontos que nós achamos muito importantes. E que é meio que a gente já falou aqui, mas vamos pontuar com mais ênfase agora. Primeiro deles, testando, né? Então, quando você põe em prática, seja uma fórmula nova, uma fórmula que você já fazia ou então comprava antes. Mudou o fornecedor da base. Mudou o seu fornecedor. Testa ela, mesmo que seja para produção, né? Mudou o fornecedor do teu polímero, do teu espessante de fase oleosa. Testa para ver como é que ele tá, né? Porque ele pode mudar a viscosidade e as pessoas percebem.
né? E o controle de qualidade é para isso, né? Isso. Use e abuse do seu controle de qualidade. A Ju colocou um ponto importante. Mudou o fornecedor da base em si, né? No mínimo, a textura da base vai, principalmente a emulsão, né? Tende a mudar, né? Mesmo que seja um creme não iônico, mudou, pode mudar a cor, a viscosidade, a textura. E o esse cliente, é um ponto. paciente, né? O cliente ou paciente Que percebe sempre mesmo, repete, né? Porque Sensorial. o sensorial, então, né? Eu já passei até por experiência assim, que a gente, né? Aquele fornecedor X não tinha aquela base, a gente comprou de outro fornecedor. O cliente voltou, olha, tá mais fluido, tá certo, né? Já coloca em dúvida a qualidade, né? Então, se você realmente não vai ter, né? Não, vou começando agora, meu tópico, né? A demanda não é tão grande, não vou investir em setor de base, pelo menos por enquanto. Então, ter o conhecimento para você escolher aquele fornecedor X e tentar se manter o máximo naquele fornecedor. Né? Para poder padronizar a sua consistência, a viscosidade, né? Dos itens, principalmente quando a gente se refere ao tópico, né? Que é onde o pessoal mais sente devido ao sensorial. Total. O segundo ponto é estudando, né? Então, você estudando não necessariamente que também é o terceiro ponto, de fazendo cursos, mas é o estudar a tua fórmula, né? Estudar como que ela se comporta. Por exemplo, a nossa base goma, ela tem uma certa proporção, mas dependendo do ativo que você queira fazer, você vai ter que mudar as proporções. Então, você precisa estudar e entender como que essa tua fórmula que você está usando, seja ela pronta ou não, se comporta. Tá? Então, como ela vai performar, né? Isso. Diante de determinadas concentrações, né? Às vezes você usa a mesma base, faz todo um passo a passo e não dá certo. Por quê? Condições de temperatura ambiente, de repente uma matéria-prima, né, absorver umidade, isso acontece muito com sorvete, que era o que a gente estava discutindo aqui, né, impacta na dureza da tua formulação, né, então tem vários fatores que podem impactar no resultado final da tua base, né, partindo da tua base. Quer falar, Ju? Não, eu me lembrei agora, que, né, só para também dar exemplos relativos ao uso interno, né, os líquidos orais, né, um xarope base, tem ativos que realmente você tem que fazer uma adequação de sabor, às vezes de viscosidade, às vezes aquele princípio, aquele ativo está precipitando, você já tem que tentar aumentar, um ativo precipita mais do que outro, então naquela tua base você vai ter que acrescentar às vezes um suspensor, né? Então conhecer, mas até isso eu compro pronto, ou então às vezes acontece em quem é de franquia, né? O franqueado recebe, né, da própria franquia bases prontas, mas você tem que ter esse conhecimento. Esse jogo, né? De cintura para fazer os ajustes. Também para o interno, para fazer ajustes. Total. Importantíssimo. E fazer cursos na área, estar dentro de grupos, né? Como é o caso nosso do Manipule, ajuda muito, né? Tá com pessoas experientes, porque a experiência essa troca, né? Muito importante, né? Eu inseri anestésico numa base X, não tá funcionando, não tá dando certo, e aí vem um outro e contribui com sua experiência. A gente tem ali a técnica, nós indicamos, né, uma base, indicamos como incorporar, uma técnica padrão, mas às vezes você não tem ali aquela base ou não tem aquele equipamento, e aí é importante você ter esse networking na área também para estar tentando solucionar aí no dia a dia, né, problemas que você possa vir a ter com suas bases, né, com a sua formulação em si, tá? E a base vai fazer toda a diferença na tua formulação final, né? Importantíssimo isso. E quais são os segredos para manipular bases? Eu diria 3 principais, né? O segredo que você... O segredo são pontos chaves que nunca ninguém te contou, mas a partir do momento que você
começa a observar esses parâmetros, você vai ter uma maior facilidade em dominar a manipulação de bases, né? Mais independência até. Mais eu digo, independência, né? perfeito, essa palavra foi chave. Independência da manipulação de bases. A gente colocou aqui a primeira que Primeiro geralmente item. é polêmica, geralmente nessas aulas o pessoal fica, será? Que é fazer uma emulsão em fase única. Que a gente aprende na faculdade o quê? Faz Fazer duas em duas fases, óleo, água, colocar o óleo. Inclusive, eu Aquele já questionamento, percebi, qual sobre qual, também é bem comum. do sudeste para baixo, muita gente faz a água no óleo. E do sudeste Por para quê? cima, faz muito do óleo na água. Mas sabe por quê? Pra perder menos cera também. Porque, inclusive, Sensorial, pegajoso. quando eu faço lá, né? Não, porque quando você. Aqui não faz muita diferença, não, mas se você está lá, a temperatura ambiente, principalmente no inverno, é bem menor do que aqui, né? 20 graus. E aí, se eu verto o óleo sobre a água na emulsão, Gruda muito no beck. eu perco muito porque resfria rapidamente. E Aham. quando a cera vai entrando em contato com as paredes do becker, vai grudando. resfriando, né, solidificando, então a perda é maior, né? Sim. Então, muitas vezes eles optam por inserir o Água. óleo sobre a água. A água sobre o óleo. Desculpa, é ao água contrário, sobre a o óleo, água sobre o óleo, né? Porque Pois é. aí o óleo eu consigo manter ele aquecido, né? Uhum. E ele solidifica mais rapidamente quando eu tiro na temperatura. Pois quando é. eu retiro da Para temperatura. quem tem setor de bases, né, que está acostumado, né, com esse método, né, das duas fases, realmente a gente vê, né, nos nossos cursos que quando diz que pode, a gente faz, né, Fase única. a fase única, não, eu dizia assim, a gente faz, né, toda a explicação e no As nosso duas curso fases, presencial, uhum. nas duas fases e tudo, e no final, vamos lá, pessoal, agora vocês vão aprender como fazer em fase única. Que acaba meio que sendo... uma quebra de paradigma. Exatamente. A gente Aí né, todo ensina. mundo fica, e dá, e tem como. E aí é mais prático. Então você coloca tudo em um becker, ou então se você produz de quilos, coloca em uma panela, enfim, onde você faz todos os ingredientes, funde todos, chegam ali na mesma temperatura, e aí você agita e emulsiona. Então é mais prático, né? Você economiza vidrarias, equipamentos que você vai ter que lavar, Tempo. depois tempo. Força, imaginou você fazer 3 quilos e ter que verter alguma coisa grande sobre outra. Então é praticidade, né? Essa questão de fazer em duas fases é porque, de fato, eu preciso garantir que o sistema, as duas fases fiquem em uma mesma temperatura, né? Uma temperatura média, 75 graus, para verter uma fase sobre a outra e formar micelas de forma homogênea, né? Essa formação das micelas é que vai garantir a estabilidade do meu sistema. É importante, né? Você pode fazer em fase única. O que é que isso significa? Que você pode adicionar tudo, como já falou, em um recipiente, elevar a temperatura e, obviamente, o que vai formar as micelas é essa rotação, né? Durante a mistura. Então, não vai fazer tanta diferença. Agora, é importante você fazer o estudo de estabilidade antes, né? Sim. E isso é básico para quem está desenvolvendo uma base, né? Fazer estudo de estabilidade. E certo? esse é um outro ponto. Para validar a tua produção. Esse é até um dos 3 pontos, né? Que é justamente Que é fazer testes, né? Avaliar, né? A estabilidade, o sensorial, organolépticos, até mesmo os caracteres organolépticos, né? É porque é importante você ter padrões, né? Se você está produzindo a tua base, como a gente falou, se você muda o fornecedor de matéria-prima, ou então o fornecedor da tua base, o teu cliente percebe. Então, se você produz uma base e a sua consistência, a viscosidade mudou, teu cliente também vai perceber. Tá? Então, é importante... Então, testar mesmo, né? Em você, no seu manipulador, né? Goma, né? Estava acostumado com uma base goma também, mudou, né? Você faz umas a mais e prova, né? E vê se está ok.
sabor do xarope também, né? Tem vários, né? Porque a gente colocou aqui organoléptico, aí, né, pode ficar organoléptico, né? Sim, porque também tem o interno. Sim. E aí tem alguns outros pontos, né, que é importante você avaliar que está dentro da própria estabilidade, né? Tua base ficou muito rala, quebrou, aí você vai ajustar com um polímero que vai doar viscosidade ao sistema, né? Um modificador de rheologia, né? Então, tudo isso você tem que avaliar, né? Um polímero que eu gosto muito para ajustar a viscosidade, por exemplo, eu padronizei meu sistema numa determinada viscosidade, né? Fiz creme. Por algum motivo ali não ficou viscoso, não ficou com aquele padrão. Você vai jogar tua formulação de base? Não. Você vai descartar? Não. Você vai ajustar a viscosidade adicionando, por exemplo, um Aristoflex AVL, um Cepigel. Então, ele vai conferir maior viscosidade ao sistema. É uma opção, né? Então, fazer esses ajustes é importante também, né? Para que você chegue a um padrão. E também o pH é um ponto muito importante. Muito importante. pH ele muda a viscosidade, pH muda a estabilidade, pH muda tudo. Né? Então, por exemplo, num shampoo, você mudar o pH dele, colocar ele no pH correto, no 5.5, no 6, vai fazer a viscosidade dele mudar. Tá? Então, às vezes você acha, minha base quebrou. Né? Às vezes é só porque o pH ativo tá baixo. mudou o pH demais. Né? Aí é claro que você tem que ver se até onde você pode corrigir o pH desse seu ativo, né? Mas mudar o pH geralmente é sempre uma boa pedida. Inclusive, manipulação de base de shampoo, primeiro a gente ajusta o pH, depois você adiciona um doador de viscosidade, né? Às vezes o shampoo tá ralo e aí você quer adicionar logo a NaCl. Não, ajusta o teu pH, aumenta o pH da formulação e depois faz o ajuste da viscosidade. Às vezes nem precisa de cloreto de sódio. Você só com o pH já fica muito bom. Você ia falar, Ju? Eu ia falar uma coisa. Não, eu ia falar exatamente nesse sentido, em relação ao ativo, né? Que o ativo, às vezes a gente coloca um ativo, por exemplo, ácido glicólico, né? E tem aquela alteração que pode alterar na viscosidade também, né? Shampoos, cremes. Sim. Aí se realmente for para ter o pH muito ácido ou muito básico, aí você vai precisar de um modificador de rheologia mesmo. Tá? Mas assim, sempre vai ter alguma opção. Que é mais um motivo que, né, que mesmo as empresas, a sua farmácia adquirindo bases prontas, né, tem que conhecer justamente para ter esses adjuvantes, né, por necessidade dessa você ter um Cepigel, um Aristoflex, AVL, um polímero. Perfeito. Então, esses foram alguns segredinhos para você dominar a manipulação de bases, tá? Que é mais um ponto, né, que nunca ninguém te contou sobre manipulação de bases. E agora vamos para o nosso último tópico, que é sobre o ponto-chave para evitar erros na manipulação de bases. Então, assim, o primeiro que vocês consideram um ponto-chave para que o farmacêutico, o formulador, o manipulador não erre na manipulação de bases. Padronizar processos, com toda certeza. Então, alimentar o teu sistema com quantidades precisas e exatas. A mesma questão, nessa mesma aula que a gente faz prática, sempre pergunto, e o QS, Jorel? Eu coloco quanto? Porque QS, para quem não sabe, é quantidade suficiente. Suficiente para o quê? Para eu ter alguma coisa, um pH X, né? Então quantidade QS de ácido cítrico para o pH 5.5, por exemplo. Então eu vou colocando o ácido cítrico até atingir o pH. O pH, a quantidade QS de glucamate para atingir a viscosidade X. Quanto de glucamate? Você vai colocando até, enfim. Né? Então, o QS, ele é um número muito variável. Então, quando você coloca números variáveis, você também varia no volume final, por exemplo. Então, pode dar alguma divergência, algum erro, alguma mudança, alguma instabilidade. Tá? Então, no teu teste, faz QS, mas vai anotando.
Já né? deixa uma quantidade padronizada. Anota quanto que você usou de ácido cítrico, de solução de ácido cítrico, e aí quando você for alimentar o teu sistema, você coloca a quantidade, ao invés de colocar QS. Não, quando a gente citou, né, justamente padronização de processos, é justamente isso, tem um padrão, né? Principalmente o tópico, como foi citado, né? Que o cliente percebe qualquer alteração. Então, às vezes, né, aquele seu manipulador é ótimo, tem aquele padrão do seu manipulador. E se num belo dia aquele seu manipulador não foi, não está, faltar, sair, então tem que ser padronizado o seu, da sua farmácia. Inclusive, o Jora falou sobre quantidade de ingredientes, mas até a velocidade de rotação, né? O recipiente, a minha base pode ficar mais aerada ou não, pode ficar com mais brilho ou não. Então, tudo isso, temperatura, condições de temperatura ambiente, velocidade de rotação, tudo tem recipiente. Que estar anotado no procedimento mesmo. Procedimento para base shampoo, procedimento para base sérum. Perfeito. E se você não manipula, é importante você ter as especificações da sua base. Né, também, esses parâmetros de especificação, tanto se você manipula como não manipula, é importante você ter um parâmetro de pH, uma faixa de pH de cada base, né, cor da base, sensorial, toque mais seco, toque oleoso. Faz sentido eu vender um gel creme com toque oleoso? Sentido algum. Gel creme tem aquela característica com toque seco. É importante você sempre estar avaliando, então, parâmetros de especificação ou não, né? E também a gente já abordou, né? A padronização do fornecedor. Importantíssimo, né? Que é, no caso também, você que não manipula base, padronize seus fornecedores. Eu sei que tem essa questão de preço, é importante frisar, né? Mas tem que sempre estar negociando com ele para você não variar tanto nos teus fornecedores de base, né? Para não sair do padrão. Total. E opte por um fornecedor que realmente tenha uma segurança em estoque, né? Que normalmente não tem o costume, né? Ou falte com frequência determinadas bases. Pegue referências. Pegue boas referências, isso é importante. Então, esse foi o último tópico sobre o que ninguém te conta sobre bases. E aí, gostaram? Dá aqui o teu like, deixa aqui teu legalzinho. Se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. Compartilha para o máximo número de pessoas. Vai compartilhar agora para o teu farmacêutico, para o teu gestor, para o teu colega, né, de laboratório, de farmácia, porque, gente, é muito importante a tua participação aqui no canal para que nós possamos crescer cada vez mais. Quer complementar com mais alguma observação? Não, acho que foi isso, a gente falou bastante, né? Foi muito, inclusive... A importância do conhecimento. É um conhecimento básico, né? Mas que é muito importante e que sempre aparece alguma novidade, você está sempre aprendendo alguma coisa nova, que é a base, mas tem sempre novidades no mercado de base nova. Bases funcionais, né? Funcionais. As bases a gente cada até vez mais citou, funcionais. né? A Omega Gold, por exemplo. Né? Bases funcionais cada vez mais, né? Em maior quantidade aí no mercado. Então, assim, é simples, é o que faz a farmácia rodar. Geralmente as farmácias já têm isso bem estabelecido, mas é um ponto que sempre precisa ser bem reforçado. Revisto, revisado, estudado e testado. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e nós esperamos você no nosso próximo ABcast. Até lá! Tchau! Tchau!